Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Hoje nós vamos dar uma olhada nos meus arquivos secretos. O que é isso? São os arquivos que eu tenho sobre os meus livros. Eu vou mostrar tudo que der, né? Porque algumas coisas são secretas. Mas eu acho que seria muito legal se eu mostrasse pra vocês algumas coisinhas que eu encontrei. Antes da gente começar, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e clique no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. E eu também tenho uma pergunta pra vocês. Estamos chegando a 2.000 inscritos no canal. Eu gostaria de saber se vocês se interessariam por uma live especial, se eu fizesse uma live aqui no YouTube para conversar com vocês, para comemorar esses 2.000 inscritos. Eu já imagino que muita gente não vai poder, mas se 5 pessoas estiverem interessadas, eu faço para 5 pessoas, não tem problema. Então comenta aí se vocês querem, manda mensagem na página do Facebook que eu respondo. E a gente combina. Então vamos começar com os meus arquivos físicos e depois a gente migra pro computador. Para vocês entenderem algumas coisinhas, eu escrevia muito durante as aulas da minha faculdade. Então eu tenho muito material misturado junto com as minhas anotações da faculdade e esse aqui é um perfeito exemplo disso. Tudo bom? Aqui eu tenho alguns esquemas de planejamento. Eu tinha aula de banco de dados na faculdade e eu comecei a tentar usar os esquemas que eu aprendia em aula com as minhas histórias, como forma de planejamento de cenas e personagens. Esse aqui é um livro que eu decidi que eu iria escrevê-lo à mão. Então aqui em si é a história do livro que eu não posso mostrar pra vocês. Espero que vocês entendam. Isso não é planejamento. E eu lembro que eu levava esse caderninho para todo lugar. Tá até caindo aos pedaços. Eu escrevi essa história em 2013. Mas sabe como é, né? A gente vai abandonando algumas histórias temporariamente. Vou voltar em todas as minhas histórias abandonadas. Isso aqui é meu diário. É meu diário de 2007. Não sei por que ele está aqui. Essas coisas não são da criação do meu livro, mas são muito interessantes. A moça que fez os meus chaveiros, que foram os kits de pré-venda, ela também fez uns imãs de cortesia pra mim. Uns marca-páginas e uns imãs de geladeira. Fora a cartinha super fofa que ela me fez. É a loja dos Pensadores, caso vocês se interessem. Eu tenho aqui os cartazes que eu utilizei no meu lançamento. Fui eu que fiz a arte e provavelmente eu falarei disso no livro sobre lançamentos da série. E aqui eu tenho o manuscrito do meu livro. Eu já mostrei ele em outro vídeo. Muita gente me pergunta sobre a formatação do livro, como eu escrevi. Eu fiz o meu livro justificado, com Times 12, simples, formatação ABNT mesmo. Tanto que até a capa dele é com a formatação da ABNT. Não tive problemas com essa formatação. Espaçamento 1,5, se eu não me engano. Mas compensa você procurar se a editora possui alguma especificação. Porque eu cheguei a mandar para uma editora que pediu espaçamento duplo. Mas foi só esse caso específico. Aqui eu tenho a história que eu estava escrevendo em 2009. Era meu terceiro ano do colegial. E eu não decidia se eu queria escrever no computador ou manuscrito. Nem se eu queria escrever de lápis ou de caneta. Porque, gente, o importante é você escrever. Eu lembro que eu cheguei a imprimir esse planejador semanal para eu planejar a ordem de acontecimentos durante o livro. Porque a história nesse livro acontece em um período curto de tempo, então muita coisa acontecia num dia só. Falando sobre planejamento, eu tenho aqui a lista de personagens principais, eu não sei se foca, se dá para enxergar. Mas, por exemplo, a Isadora, uma das personagens principais, ela não é protagonista, mas tá lá.
tem todas as matérias que ela faz, porque a história se passa numa escola. E eu grifei as matérias que os personagens fazem junto com a protagonista. Aqui embaixo ainda tem o nome dos pais dos alunos, porque é muito nome pra lembrar, sabe? Esse aqui eu sei que eu tenho digitalizado. São os horários das aulas da protagonista da história. Isso ajuda muito pra consulta, porque eu sei que de segunda-feira às 10 horas da manhã ela tem literatura. Isso me ajuda a dar realismo à história, porque se às vezes no começo do livro de segunda ela tem aula de literatura, mas aí chega no fim eu enfiei uma aula de matemática ali, que não era pra ser. Aqui eu ainda tenho o nome de alguns personagens que não estão vivos, mas são importantes pra história. E o que aconteceu com eles, porque eles não estão mais vivos. São personagens que já iniciam a história mortos. Uma curiosidade sobre essa história em específica, como eu estava na escola ainda, foi no meu 3º ano e ainda o 1º ano da faculdade que eu peguei. A minha professora de redação me incentivava bastante e ela pegava minhas histórias para ler. E eu ainda não tinha pós-graduação em português como eu tenho hoje. Então vocês podem ver aqui que tem muita correção para fazer. Esses foram os arquivos físicos, então vamos lá dar uma olhada no meu Drive. Pronto, estamos com o computador e podemos dar uma olhada na minha pasta do Drive. Lembrando que algumas coisas eu também não posso mostrar, né? Logo na entrada eu tenho a ficha de personagens que eu falei. Ela é bem completa. Tem o nome completo, a origem do nome, apelido, como ele nasceu, lugar de origem, se tem animal de estimação, se tem apelido, se ele gosta do apelido. Aqui eu tenho outro perfil de personagem. Deixa eu ver se aqui eu tenho créditos. Aqui. Tá, esse pelo menos eu tenho de onde é. Então se você gosta dessas fichas e acha que compensa pra você, vale a pena, imprime só pros personagens mais principais. E se você tem dúvida sobre como criar os seus personagens, assiste o vídeo que eu dou umas dicas bem bacanas. Aqui eu não vou abrir, mas eu tenho uma tabela com nomes que eu gosto. Então, às vezes eu tenho um personagem que não tô conseguindo pensar no nome pra ele, eu dou uma olhada aqui e ver se tem algum que eu sinto aquela conexão com o personagem. Falo, esse aqui vai chamar João. E aqui em cima eu tenho algumas pastas específicas. E aqui em cima eu tenho umas pastas específicas de histórias. Por exemplo, aqui eu tenho o do Esquadrão X. O que é isso? Se você já leu meu livro, você sabe, tem uns níveis de treinamento. E esse aqui é um nível de um dos treinamentos para eu lembrar como é que vai aumentando a dificuldade. Curiosidade para vocês, gente, essa foi uma sugestão de capa do meu livro. Só que eu acabei preferindo a outra. Eu gostei muito dessa roxinha, ela ficou... E essas cores frias, ficou bem bacana. Mas eu ainda preferi a capa que vocês já conhecem. Data? O que é isso? Basicamente se o dia que apareceu no capítulo era domingo, segunda, terça, porque durante o fim de semana os soldados voltam para casa. Então eu fiz esse controle para não me perder quando é que eles tinham que voltar para casa. Aqui eu achei algum recurso na internet que calculava quantas vezes eu repetia a mesma palavra. E eu joguei meu livro quando ele ainda era um rascunho. E quanto maior a palavra, mais vezes eu repeti ela durante a minha história. Então vocês podem ver que tem muito Majora e Roxy aqui. Esse disse aqui em destaque foi um alerta pra mim. Me fez perceber que eu tava usando muito disse em diálogos. Fulano disse. Enquanto eu poderia estar utilizando fulano perguntou, fulano afirmou, exclamou, bradou, revelou e várias outras alternativas. Na hora da revisão eu fui trocando várias dessas palavras. E isso já é algo que eu tô prestando muita atenção no livro que eu tô escrevendo. Tô tentando evitar ao máximo disse. A criatura, eu vou contar pra vocês que é a história que se passa no mesmo universo que o Esquadrão X. Uma história não depende da outra, pode ler qualquer uma primeiro, não tem problema. E como é uma história militar, eu guardei umas imagens de uniforme, de carros e também das patentes, da hierarquia do exército. Isso eu utilizei também bastante no Esquadrão X. As Guardiãs é um livro que eu escrevi quando eu tinha 13 anos, o meu primeiro livro. E eu não vou nem abrir isso aqui porque
Gente, acho que eu consigo fazer um vídeo de vamos rir lendo o livro que eu escrevi com 13 anos. É até legal fazer um vídeo desse pra vocês verem que a gente sempre começa mal e a tendência é melhorar. Cavaleiros é a história que eu tava escrevendo no manuscrito, que eu mostrei pra vocês. E aqui eu tenho umas tabelas, vamos ver o que é. Aqui tem a listagem dos capítulos, do nome dos capítulos, e era pra ter uma descrição deles, mas eu acho que eu nunca finalizei essa tabela. Tudo bem, acontece, eu nunca finalizei o livro também. Aqui eu comecei a escrever o nome dos personagens e algumas descrições físicas rápidas. E aqui tá as aulas que eu falei pra vocês, o cronograma da personagem. Eu lembro como eu tava escrevendo essa história em 2009, eu queria que a história se passasse muito mais pra frente. E eu escolhi 2015. Ai, eu peguei esse calendário porque a lua era importante, a lua atual da história. E eu queria seguir a ordem certa. Então eu peguei um ano que já existia, mas pro futuro pegar as luas. Aqui eu tenho uns arquivos de latim, com expressões em latim e palavras importantes, porque eu uso muito latim nesse livro. E eu lembro que eu pedi para um professor de direito revisar para mim. Recentemente eu comprei um dicionário de latim, porque eu tenho mais de uma história que eu utilizo palavras em latim, e eu achei que seria um bom investimento e algo mais confiável do que o Google. Dakota não tem muita coisa aqui, eu tenho coisas escritas e manuscrito, mas eu escolhi não mostrar pra vocês porque é uma história atual. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou mostrar. Dakota é o nome da personagem principal, o livro eu ainda não sei exatamente qual vai ser o nome dele. De tanto que eu chamei ele de Dakota, eu tô propensa a dar esse nome pro livro. Em breve eu trarei mais notícias sobre ele. Evoluídos também é uma outra história minha. Ele é uma história mais de heróis e superpoderes. E tanto que nesse arquivo aqui, que eu não vou abrir para não revelar muitas coisas, eu fiz uma lista de superpoderes e quais personagens tem cada superpoder. Pandora, é uma história steampunk. E aqui tinha umas imagens para me inspirar sobre vestimentas e armas, essas coisas. Aqui, pelo jeito, são coisas diversas. Processo criativo, maior parte do tempo é navegação aleatória na internet, desânimo sonolento, compulsão alimentar e a pequena parte de inspiração e trabalho. Aqui eu tenho uma lista das minhas histórias, eu não vou abrir, mas eu já revelo para vocês que eu tenho história para 20 livros. Um dia eu vou escrever todas, é a minha meta. Os meus pais, eles são meio secos, eu já tô acostumada, é normal. Por mensagem, eles não demonstram sentimento nenhum, que chega até a ser engraçado. Aí eu tava toda feliz que eu estava terminando o meu livro, e eu contei para meu pai. Terminando meu livro, faltam uns 3 parágrafos, tô mostrando quem sobreviveu. Ok. Então eu terminei de escrever meu livro e fui contar para minha mãe. Terminei de escrever meu livro e um emoticon toda feliz, toda feliz. E minha mãe respondeu isso. Então, eu contei pro meu pai também. Eu tinha falado pro meu pai que eu estava terminando, então eu fui contar que eu terminei. Terminei de escrever o livro e super feliz, vários emoticons, eu tava super feliz. Meu pai, parabéns! Tá vindo como? Ele queria saber como eu estava indo embora. Eu não estava em casa. Gente, mas isso não significa que os meus pais não me incentivam. Demorou um pouco pra eu ter um incentivo mesmo, mas na hora que meus pais viram que eu tava com uma carreira encaminhada, que eu tinha um plano B já, eu tinha alguma coisa pra me sustentar enquanto a escrita não desse certo, aí meus pais ficaram tranquilos e começaram a me incentivar. Então, eu tenho sim apoio dos meus pais e eu entendo que muita gente não tem isso, pesadíssimo. Eu espero que vocês tenham achado interessante essa minha bagunça, é uma coisa que às vezes só eu entendo, né? Eu tenho às vezes uns arquivos com várias tabelas, uns arquivos com vários cronogramas. E eu perdi uma pasta com várias coisas de planejamento da minha primeira história e da minha segunda história, mas não sei onde eu enfiei. E, gente, por que eu quis tanto mostrar pra vocês? Tem gente que me coloca num pedestal, acha que eu sou... E eu quis mostrar pra vocês que eu não sou nem... Eu sou meio bagunçada, eu tenho uma organização que só eu entendo. Eu sei onde... Eu faço meu planejamento em arquivos picotados, mas funciona pra mim. Então, se você funciona também desse jeito, não tenta ser super organizadinho e fazer 1 milhão de fichas completas e organizadas, catalogadas. Relaxa.
relaxa, encontra o que funciona pra vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no botão gostei, que ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo. E lembrando que eu falei lá no começo do vídeo, se vocês tiverem interesse em uma live especial de 2.000 inscritos, comenta que eu faço acontecer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!